Amores Exigente é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. As reuniões são semanais, uma vez por semana, 2 horinhas. É um programa incrível que está espalhado por todo o Brasil e América Latina. E qualquer pessoa participa sem custo nenhum, tá? Hoje eu recebo com alegria 2 pessoas queridas. Luiz Fernando Calduro, que é o nosso presidente, ele é presidente da diretoria executiva da Federação de Amor Exigente, e também a Deise Rosa Tavares, que é voluntária de prevenção do Amor Exigente no bairro Sabará. Ela frequenta o grupo do Brooklyn e ela é voluntária do Educaê. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho e sobre o que é prevenção. Deise e Luiz Fernando, obrigada por estarem aqui com a gente mais uma vez. Obrigado por nos receber. Uma alegria te receber. Deise, tô feliz porque o tema prevenção, ele é tão necessário, ele é tão urgente, né? E Amor Exigente abraçou o Educaê, fazendo o trabalho de prevenção com maestria, porque dá certo, isso é maravilhoso, não é verdade? A nossa proposta é tão linda, né, Cláudia, que nós gostamos e desejamos que ela esteja presente em todos os lares brasileiros. Então não é necessário que as pessoas e as famílias tenham problemas instalados na sua casa para conhecer o Amor Exigente. O Amor Exigente também é prevenção, também é educação. E agora nós estamos aí com esse braço, né, Deise, o Educaê. Isso é maravilhoso, o Educaê. A gente passou há pouco pelo Dia das Mães e tem muitas mães que estão ali com seus filhos pequenininhos. Agora é hora de agir, né? E tem idade para começar? Não tem idade para começar, não tem idade. A gente tem que começar desde pequenininho, né? E não tem idade para acabar também. Quando eles estão com os pais ou não, é muito importante essa ação do Educaê, do Amor Exigente. O Educaê, o trabalho de prevenção, ele é fundamentado também nos 12 princípios? Ele é fundamentado também nos 12 princípios. Nós trabalhamos cada princípio em uma semana, em 15 encontros. São 15 encontros semanais. Semanais. Então, é rápido são 15, que... Não, são 15 encontros, uma vez na semana. Uma vez por semana. Isso Então, mesmo. são 15 Isso. semanas. 15 semanas. Então, rápido a gente vai adquirir o conhecimento necessário, mas para depois aplicar para o resto da vida e fazer a prevenção com os nossos filhos. Cabe também, eu olhei para o Luiz Fernando, lembrei, prevenção com neto? O Luiz Fernando é um avô apaixonado, né? Cabe sim. Eu também tenho um neto de 10 anos de idade, o Joaquim, né? A gente chama ele de Joca. E ele já está acompanhando, né, algumas reuniões, não é ainda o Amor Exigentinho, mas ele já tem interesse em saber alguns princípios, ele pergunta bastante, né? E a gente tem que informar, né? Bom, para quem não conhece, eu sei que tem muita gente de Amor Exigente assistindo ao programa toda segunda-feira, e aí para você um grande abraço, né? É muito bom que você esteja aí, mas tem muita gente assistindo pela primeira vez. Para quem não conhece o Amor Exigente, o que são esses 12 princípios e no que é que, além dos 12 princípios, se baseia o Educaê? Então, os 12 princípios, eles se baseiam praticamente nas regras, limites e principalmente no amor, né? No diálogo, na compreensão, né? E no ajuste que os pais têm que fazer com os filhos, né? Para que tudo dê certo, né? Que tenha harmonia na família, né? Harmonia no comportamento, né? Seja o comportamento adequado, isso é muito importante também. Entre todos, né? Pais e filhos. E eu falei ainda há pouco, quando eu comecei a apresentar Amor Exigente, que é um grupo de ação. É mais blá 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 ou é ação mesmo? Não, é ação mesmo. É mais ação que blá blá blá. Porque com a ação, né, muito importante, você coloca o blá 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 no meio, né, e dá certo. Com certeza dá certo. Luiz Fernando, que tipo de ação, hein? Eu gosto muito do Pois é, exemplo é tão bom, exemplo né, é bom. Cláudia? Você me provocou e falou da minha netinha e eu vou contar um caso dela. Recentemente, ela estava em nossa casa e abrimos uma caixa de bis e minha filha não gosta que a gente dê chocolate para ela. Mas eu fui e pedi, podemos dar um chocolate para ela? Ela pegou um bis, se regalou. Aí falou, eu quero mais um. Aí a mãe falou, então mais um e acabou. Aí comeu mais um e nós guardamos a caixa. Ela viu que eu estava indo para a cozinha com a caixa, Cláudia. Ela foi atrás de mim e fez assim, vovô, por favor, mais um chocolatinho. E se eu não conhecesse o Amor Exigente, eu ia quebrar a regra que a minha filha impôs e ia dar mais um, ela ia ficar sem limites. Como eu fui com os meus filhos há tantos anos atrás. Mas por saber no Amor Exigente que nós precisamos dizer não com amor, porque o não educa mais do que o sim, ela, naquele dia, com muito carinho, abracei e falei, olha, amor, hoje o vovô não pode dar, amanhã a gente conversa de novo.
E ela aceitou. E isso é educação, isso é Educaê. Princípios básicos colocados em prática. Sabe, Cláudia, eu vou falar uma coisa também que eu acho muito importante. Nós somos instruídos por psicólogas, por educadoras e nos foi orientado que os pais têm uma grande influência em relação à educação dos filhos, os pais, os avós, até os 10 anos de idade. A partir daí, a sociedade começa a ter uma influência maior. Então, nós temos um lema que eu amo, que diz: pais, acordem, cada vez mais temos menos tempo para agir, para educar, para ensinar os fundamentos da espiritualidade, para ensinar tudo aquilo que nós queremos passar de bom, principalmente através dos nossos exemplos. É verdade. Pais, acordem. Olha que coisa boa. É difícil fazer o que você fez. Eu me coloquei na sua situação agora e eu sei que você em casa também. Vontade de dar a caixa toda, né? Falar, come tudo, vovô pode. Não tem até uma frase que fala que a mãe e o pai educam e os avós deseducam? Só que a gente aprende que não. Mas, sozinho, sem estar no grupo, a gente muitas vezes realmente não consegue colocar esse limite, né, Deise? É verdade, né? E é o exemplo mesmo, né? Se você dá um exemplo ruim, é lógico que eles vão seguir o exemplo que você está dando para eles. Se for um exemplo bom, perfeito, né? Vai tudo dar certo, com certeza. Sim, mas é muito difícil a gente ser um bom exemplo se a gente não tem o suporte de um grupo. A gente cai fácil, né? Até porque uma netinha linda como a sua é sedutor. Sozinhos estamos perdidos, em comunidade encontramos nossa força. Este é outro lema do Amor Exigente. E tem o que nós mais gostamos, que é: meu filho, minha filha, eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo de errado. Primeiro, eu te amo. E não basta dizer, é preciso que ele sinta, é olhando nos olhos, é abraçando, é beijando. Mas não aceito o que está fazendo de errado. É preciso ter os limites, sim, e o Educaê trabalha isto. O Educaê ajuda pais que estão começando a educar os filhos. Nós costumamos dizer, Cláudia, como seria bom se o Educaê pudesse chegar nos grupos de noivos, nos cursos de noivos das igrejas, para que esses casais que vão formar famílias saibam como começar a educar os seus filhos. Então vamos já conclamar a todas as paróquias para que inclua esse programa. Eu gosto muito de lembrar aqui no Vida Melhor, sempre falo isso, que ter filhos é maravilhoso, mas não tem que ser assim, é a ordem natural da vida, eu vou ter sem pensar. É responsabilidade de pegar uma criatura de Deus e transformar num filho de Deus. É transformar aquele serzinho num grande cidadão. Então tem que parar para pensar. É uma responsabilidade que a gente tem que abraçar. Senão, a gente vai sofrer junto com os filhos, na verdade, Deise. Muito grande, muito grande. Responsabilidade, como você falou, em todas as paróquias, eu defendo muito em todas as escolas também, né? Eu sou avó, sou educadora, trabalho há 30 anos, né? Como professora, né? Tenho os alunos que também não são os meus filhos, mas a gente tem a responsabilidade de passar esse exemplo para eles. E todas as escolas do programa também seria muito importante. Isso seria maravilhoso, mas como não tem custo. É muito mais simples do que você imagina, sempre é tempo. Então você que é diretora de escola, dona de escola, coordenadora, professora, aluna, está assistindo a Vida Melhor, leva esta notícia. O Amor Exigente precisa chegar em todas as escolas e rápido, não é verdade, Luciana? Rápido para este curso de 15 semanas que vai fazer com que as pessoas mudem os seus conceitos, mas no sentido de alertá-las para o perigo que os nossos filhos correm em relação à nossa sociedade tão violenta, a nossa sociedade com essa epidemia de drogas. Há uns anos atrás, eu li uma capa da revista Veja que é assim: antes perguntávamos, será que o nosso filho vai ter experiência com drogas? E hoje nós perguntamos, quando ele terá experiências com drogas? Lembrando que o álcool é uma droga, a pior de todas elas. Então, realmente, se nós não tivermos um planejamento, as coisas podem não ser tão boas como a gente imaginou que fosse. E a gente conhece tantas histórias, né? E eu sou sempre muito grata pelas histórias. E as histórias nos ensinam. Aliás, em Amor Exigente tem o momento da partilha. Eu quero tanto que você vá a uma reunião. Você que nunca foi, vai. É tanta qualidade de vida. A gente melhora tanto como ser humano. Então, na hora da partilha, cada um conta um pouco do porquê é que está ali e sai daquele momento com uma meta. E a gente tem uma semana para colocar em prática coisas que vão fazer a gente mais feliz e a nossa família mais funcional.
Família que funciona é família que tem pai, mãe, filho, cada um no seu papel. Não é isso? Com certeza. E a gente precisa aprender a ter família funcional. Hoje o depoimento é da Marlene. É uma partilha que a gente faz aqui. Ela tem apenas um filho. E ele entrou na dependência química e ela conta o que aprendeu, ela aprendeu com toda essa história. Afinal de contas, toda vivência vem com uma grande lição, né? E transformação. Olha a história dela. Quando eu cheguei na casa do meu irmão, que ele estava lá, que eu tomei conhecimento, minha reação foi assim, quase... Eu caí sentada, praticamente. Foi uma coisa assim que doeu demais, porque eu nunca imaginei isso pro meu filho, que era o único, né? Mas foi difícil e está sendo difícil ainda, né? Tentamos a primeira vez a clínica, mas ele ficou nem um mês, ele saiu, ele fugiu. Aí ele prometeu que não ia mais fazer, aquela coisa toda, e voltou de novo. Então foi um período muito difícil para mim, porque eu chegava aí 2 vezes por dia com ele na biqueira para comprar, porque ele disse que a dor era muita e ele não aguentava e eu tinha que fazer, eu tinha que ir. E a gente vai, porque a gente não sabia, eu não tinha ideia do que podia acontecer se ele chegasse ao extremo de não conseguir ficar bem sem a droga. Aí ele ficou agora quase 6 meses internado, 5 meses e meio mais ou menos. Aí saiu, não faz um mês, está em casa, graças a Deus está bem. Olha, eu aprendi principalmente a não julgar, a primeira coisa, né? Qualquer que seja a situação de qualquer pessoa, sendo dependente químico, uma separação, em tudo isso daí, eu aprendi a não julgar as pessoas, porque você julga e depois você vê que não é nada daquilo, sabe? Quando você começa a conhecer a realidade da coisa, você vê que é tudo diferente, não é aquilo que a gente pensava, né? O meu desejo é que as pessoas aprendam a entender o que é a droga, o que é o problema que a pessoa está passando, para não ter esse julgamento errôneo que machuca muito a gente, né? Que é a pessoa que está passando por aquilo e a pessoa que vai ainda, né, passar por essa situação. Então é muito importante você saber o que você está falando, o que você está passando, para não julgar. E esse não julgamento é tão lindo, é tão poderoso. Aliás, no Amor Exigente você tem um acolhimento. E eu digo para você está com problemas hoje, vá para um grupo de Amor Exigente, primeiro que dá certo, segundo você vai ser acolhida. Luiz Fernando falou uma frase que eu gosto muito, sozinho... Estamos perdidos, em comunidade encontramos nossa força. E encontramos mesmo. Deise, ouvindo todo o depoimento, eu também fiquei com a frase, nada muda se você não mudar. E a gente precisa mudar, né? Mesmo que o filho seja pequenininho, a gente tem um amor sem medida, sem dose, que precisa entrar em equilíbrio. Né? E como é que é essa mudança? Com certeza. Essa mudança ela é gradativa, né? Nada muda de uma hora para outra, né? As pessoas elas têm que, aos poucos, né, reconhecer essa mudança, o interior delas, né? E como elas têm que saber lidar com os filhos realmente, né? Nós temos o Educaê, que tem os 15 encontros, né? E nós temos o grupo de apoio com problemas instalados, que também serve para isso, né? Nós temos as metas, né? Então, fica só um segundinho aí, a gente vai falar das metas. Cláudio, o que são metas? Aguarde. Ótimo, metas. O que são metas, Deise? Então, nós trabalhamos tanto nos grupos de 15 encontros, no Educaê, como no grupo de apoio de problema instalado, nós trabalhamos as partilhas, né? E depois das partilhas em grupos, nós trabalhamos as metas com cada um dos participantes, né? E cada um dos participantes, eles vão escolher o que eles têm de bom para eles fazerem para eles próprios, né? E nesse exato momento, muitos falam dos filhos, né, dos familiares, e não é para ele próprio. Se ele não gostar dele, se ele não saber como ele tem que lidar com ele, como ele vai fazer para ele trabalhar com o filho, com o dependente químico, né?
ou com aquele professor, ou com aquele aluno, aquele familiar que tem o problema, né? No caso do Educaê. Então, as metas são muito importantes, né? São metas pessoais. Pessoais. Vamos dar exemplo de metas? Isso. O que seria uma meta para você, Luiz Fernando, esta semana? Olha, Te peguei de sopetão, eu né? não, eu vou dizer que eu, né, apesar do nosso sigilo, mas o meu sigilo eu posso quebrar, né? Por exemplo, eu estive envolvido recentemente num grande trabalho que me exigiu muito tempo e senti falta das minhas leituras matinais da minha espiritualidade. E isso me enfraqueceu, partilhei no grupo e o grupo me sugeriu. Continue reservando na sua manhã alguns minutos, uma meia hora, para você voltar a fazer as suas leituras da sua espiritualidade, para que isso te encha de energia de novo. Então, a minha meta esta semana olha aí, falando em público, a minha meta é dedicar meia hora da minha manhã, nem que eu precise acordar uma meia horinha mais cedo, para as minhas leituras, para as minhas orações. Muito bom. Porque a espiritualidade é um objetivo. Se você quiser ser espiritualizado ou mais espiritualizado, o que você vai fazer esta semana para aumentar essa espiritualidade? Então, pode ser, como eu disse, uma leitura, pode ser uma oração. Colocar em prática, família. né? Eu vou falar a minha meta, tá bom? Depois eu quero falar a minha. Então tá. Pronto. Eu, por exemplo, ando cobrando um pouco lá em casa a organização por parte da turma. E aí hoje eu abri o meu armário e descobri que eu tô precisando arrumar o meu armário. Que tá uma bagunça. Então a minha meta essa semana é arrumar o meu armário todinho. É por partes que a gente arruma, mas eu vou deixar ele pronto. Uma semana para organizar todas as partes. Bela meta. Que bom, agora é a minha, né? Fala a sua, A Deise. minha é o seguinte, eu fiquei 4 anos sem ir ao médico fazer exames, né, de prevenção. E realmente isso faz parte, né, daquele problema que o codependente tem de cuidar dos outros e esquecer dele, né? E o que eu fiz? Fui aos médicos, fiz exames e descobri uma baita de uma diabetes, né? Puts. E isso é um problema muito grave. Vamos cuidar da saúde. E a minha meta para essa semana é a caminhada. Ótimo, Então muito ficou bom. claro, objetivo, melhorar a saúde. A meta, caminhada. Perfeito. Objetivo, ser mais disciplinado. A meta, arrumar o armário. Os dependentes químicos começam a sua reforma interior, Cláudia, arrumando suas gavetas de meia. Não há como arrumar uma desordem profunda que a dependência química causa com grandes projetos. Começa assim mesmo, pequeno. Se eu quero aumentar a minha espiritualidade, eu vou fazer uma leitura, eu vou fazer alguma coisa de meia hora por dia durante uma semana, 2, enfim, do pequeno para o maior. Lindo, porque aí confirma o que a Deise falou. Nada muda se você não mudar, mas nada muda de uma hora para outra. As metas são pequenas e pessoais, né? E depois elas serão cobradas no grupo. Não com o objetivo de que se alguém vai colocar o dedo no seu nariz, porque se você fez ou não fez. Mas fica um compromisso. Muitas vezes, Cláudia, eu acabei cumprindo a minha meta nos 45 minutos do segundo tempo. Eu estava indo para o grupo e falei, não cumpri minha meta essa semana. Fiz a meta porque eu sabia que iam perguntar, você cumpriu sua meta? Às vezes não dá e todos são humanos e todos compreendem. Mas esse compromisso, essa cobrança do grupo faz esse instrumento extraordinário do amor exigente funcionar. Metas, simples assim. É a gente querendo ser cada vez melhor. Isso é maravilhoso, né? Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho agora, para quem está em casa, sobre as crianças, né, as pequenininhas. Os pais ficam com muita dúvida. Tá, eu vou fazer esse curso, mas e se eu não estiver com quem deixar os meus filhos? Eles podem ir? Há grupos que acolhem sim e tem até um subgrupo chamado Amor Exigentinho. Infelizmente não são todos que têm. Aí você tem que apelar para a sua grande família, para a vovó, para o vovô, e é tão bom quando o vovô e a vovó podem entrar em ação para poder ficar com a criança. Mas seria tão bom também que todos os grupos trabalhassem o amor exigentinho. O que é o amor exigentinho? É um grupo que vai fazer com que a criança trabalhe os princípios. É claro que não vai se dar uma palestra, mas através de coisas lúdicas, de trabalhos manuais. Por exemplo, raízes culturais, quando nós vamos falar das nossas famílias. A gente pede para a criança levar um retratinho da família. E aí ela vai falar um pouquinho quem é o pai para ela, quem é a mãe para ela, o que eles gostam de comer, o que eles gostam de vestir, qual é a cor preferida, qual é o animal que eles mais gostam.
E aí, desta maneira, nós estamos trabalhando a família, as raízes culturais, o passado, coisas lúdicas, amor exigentinho, funciona e dá certo. Porque os nossos filhos precisam saber de onde eles vêm e quem eles são, né? Isso é muito importante. Agora, é claro que quando a gente está falando de prevenção, a gente tem que saber quem a gente é como pai e mãe, porque senão eles vão ficar perdidos, né? Então, esse autoconhecimento também é trabalhado nesse curso? É muito importante o autoconhecimento, porque senão fica inviável de você trabalhar com eles, né? E criança é assim, é muito esperta, né? Eles são mais espertos que nós e hoje essa nova geração, ela requer de muitos cuidados e que a gente entenda realmente o que eles querem. E para isso a gente precisa também se autoconhecer, precisa aprender e saber como fazer. Ô Deise, quem não é casada ou quem está separada, divorciada, às vezes teve um filho e não tem um companheiro, ou vice-versa, às vezes é um companheiro que não tem uma companheira, pode fazer o curso? O curso funciona? Com certeza, porque hoje, com essa sociedade, com toda essa geração, nós temos famílias de todos os tipos. A gente não pode deixar de acolher uma mãe solteira, a gente não pode deixar de acolher uma mãe divorciada, uma mãe desquitada. Não pode deixar de acolher ou acolhe porque é bom, deixar, porque é gostoso acolher? Tem que acolher, né? Porque todos são importantes, né? Assim, Luciana? Somos todos gente, o amor exigente não tem preconceito, está de braços abertos, sim, venha. E porque você precisa. Quando há o casal, o pai e a mãe, já é difícil educar. Se você está sozinho, também é difícil. Às vezes, de repente, um casal também é mais difícil do que sozinho. Tem que falar a mesma língua, né? Isto. A gente diz, né, que os casais precisam ter uma reunião de diretoria. Ir no quarto, combinar as regras, fazer uma guerra de travesseiro e aí sair com a regra pronta. Mas se você está sozinho, você está educando seus filhos sozinhos, venha para a comunidade, venha ouvir como o outro fez na casa dele. Nós não temos receita pronta. Se nós tivéssemos, estaríamos ricos, íamos vender na internet. Receita pronta de como educar os filhos. Cada um tem um exemplo e através destes exemplos você vai pegando o que um fez, o que o outro fez e você vai construindo a sua própria vida, o seu próprio modelo. Perfeito. Mas a gente aprende no curso também como falar a mesma língua? Marido e mulher saem mais fortalecidos desse curso? Sim, com certeza, porque exatamente naquele princípio inicial que nós resolvemos descobrir quem nós somos, para onde nós vamos, como dizem os mineiros queridos que tem uns grupos lindos lá, né? Quem coçou, um cotô, um covô, né? Então, quando você descobre isso tudo, aí você tem um objetivo, você tem uma significância na sua vida. E essa significância, o casal junto, falando a mesma linguagem, vai poder passar para os seus filhos. Tudo precisa de planejamento, Cláudia. Eu sofri muito na minha vida porque eu achei que bastava amar os meus filhos, que bastava ser um pai carinhoso, mas errei. Precisava sim ter um projeto, ter regras claras. E isso tudo o grupo traz. E se um pai fala uma coisa e a mãe fala outra, o filho escorrega. Acha sempre um mais bonzinho que vai deixar ele fazer aquilo que o outro proibiu. E aí dá uma guerra familiar. Eu já falei aqui no programa, mas o querido e saudoso Isamitiba falava, quando o pai diz água e a mãe diz suco, o filho diz anda. O Luiz Fernando tem uma história importante, eu não digo nem que é triste nem que é feliz, é uma história importante, porque foi assim que a vida dele foi transformada com dependência química. Dos 4 filhos, eu posso falar isso porque ele já falou isso várias vezes, mas se você está assistindo pela primeira vez, talvez você não saiba, né? Dos 4 filhos, 3 se envolveram com drogas, não foi isso? Foi sim, Cláudia, foi uma época muito difícil, foi quando eu cheguei ao Amor Exigente. Não sabia como fazer, não sabia como agir e o Amor Exigente me deu esse norte, me deu esse rumo e eu consegui, através dessa proposta simples, que funciona, que dá certo, que exige bastante da gente, porque o amor é exigente, a exigência é a base deste amor, aí eu consegui fazer a reversão deste quadro difícil. Um dos meus filhos precisou ser internado e agora, nessa Páscoa passada, eu fiquei tão feliz, sabe? Meu filho é professor de natação e ele me mandou um vídeo onde ele, vestido de coelho, entregava os chocolates para os alunos dele. E eu fiquei muito emocionado. Ver aquele menino rebelde, aquele menino que estava perdido, amotivacionado, porque usava droga em excesso, hoje é um homem.
um homem que trabalha para o bem, que é um professor, que se fantasia de coelho na Páscoa, que deixa as crianças felizes, graças ao amor exigente. Este programa salva vidas. Venha nos conhecer. E olha, de novo, é gratuito, tá te esperando uma vez por semana. E como o Luiz Fernando, Deise também tem uma história pessoal com Amor Exigente. Sim, então vamos lá, né? Eu conheci o Amor Exigente, na verdade, foi por indicação, né, do pessoal da clínica, onde meu esposo, eu tive um problema de dependência em casa com o meu esposo. Ele ficou internado, né, por alguns meses e eu comecei a frequentar o Amor Exigente, né, há um ano atrás. E isso mudou muito a minha vida, né? Eu primeiro aprendi a me gostar, como a gente já conversou aqui, né? Fui estudar, né? E adquirir um conhecimento para como eu ia lidar com essa questão, né? Dentro de casa, com a família, com filhos, com neto, né? Porque a família, ela também está doente quando você tem um dependente químico. E você tem que se cuidar, a família tem que se cuidar. Não é só a família colocar ele lá, né, o dependente, e você deixar. Hoje ele está bem, graças a Deus, agradeço muito a Deus por isso, né? É um excelente marido, um excelente esposo, né? Eu amo muito meu marido. Jamais eu quis o mal, né? De qualquer pessoa da família, assim como nós não queremos, né? Sim, claro. Eu estou muito, realmente realizada, né? Com o meu casamento, com a minha vida familiar. Aprendendo todo dia, estão né? lá. Então, e eu profissionalmente também, né? Tive uma melhora muito grande em todas as questões, pessoais, profissionalmente, né? Com as pessoas, né? Eu digo que eu estou vivendo de novo, né? A minha nova vida, vamos dizer assim, né? A minha nova vida. Isso tudo que eu provoquei foi para dizer para você que não existe julgamento, que existe acolhimento, que a dor que você está sentindo hoje, quando você chega num grupo, você encontra pessoas que conhecem de perto e viveram muito parecidas. Vai receber um abraço, vai olhar e volte. Eu vou te falar uma coisa, até esse desafio. Não precisa ir com a intenção de ir para sempre, não. Só 2 vezes. Já vai ser totalmente diferente. A sua vida vai ser melhor, tá bom? Nada é por acaso, né? Amor Exigente no Vida Melhor, porque essa junção realmente tem tudo a ver. Tem a ver. Se tem uma vida melhor, tem Amor Exigente no meio. Muito bom. Muito obrigada, Luiz Fernando. Muito obrigada, Deise. No Amor Exigente, a gente costuma fazer a oração da serenidade. E eu sei que tem muitos telespectadores que ficam esperando esse momento. Tem tempo que a gente não faz aqui juntos, né? Não? Mas a gente vai fazer agora. E vamos começar já, para terminar esse momento bem singelo e que diz assim: Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria! E alegria para você também!